começar o assunto falando sobre sistemas operacionais, em particular o sistema operacional Windows. A gente precisa entender o que é um sistema operacional. O sistema operacional ele é um conjunto de programas e a função principal dele é gerenciar várias funcionalidades como recurso, processador, armazenamento, dispositivos de entrada e saída e seus periféricos, e facilitar a comunicação entre o usuário e a máquina. Através dessa comunicação é feito criar uma interface onde o usuário possa entender e possa interagir, enviar os comandos que vão ser traduzidos pelo sistema operacional para que a máquina execute. Exemplos de sistemas operacionais que temos: o DOS, o Unix, o Linux, Mac OS, OS2 e o Windows NT. O sistema computacional é dividido em 3 camadas: o hardware, o sistema operacional e os aplicativos. O sistema operacional e os aplicativos seriam os softwares. Entre as principais funções do sistema operacional, podemos citar como sendo a interface com o usuário. Todo sistema operacional precisa ter uma interface com o usuário que seja amigável e tenha uma usabilidade fácil e intuitiva. Também ele tem a função de compartilhar o hardware entre os usuários, onde esses hardwares vão estar interligados e um ou mais usuários podem acessar esse hardware. Ele também compartilha dados que estão salvos nos dispositivos de armazenamento. Ele também tem a função de tratar e recuperar os erros, caso aconteça algum erro inesperado no computador, alguma falha de execução, dentre outras falhas de erro no dispositivo de que você está acessando. Ele vai ter a capacidade de tentar recuperar esses erros ou então tentar reiniciar o sistema, caso ele falhe. Também temos como função o gerenciamento dos programas que estão sendo executados. O SO tem essa capacidade de estar organizando e executando os programas que você está abrindo, inclusive o próprio sistema operacional, que é um programa de execução. E na informática chamamos esses programas de execução de processos. E aí ele vai criar os processos, vai gerenciar os processos, alocar a memória que os processos vão precisar e, quando o usuário preferir ou então o sistema operacional decidir encerrar os processos, ele vai fazer isso. Também temos o gerenciamento de dispositivos de entrada e saída. Todo sistema operacional ele tem que ter a capacidade de reconhecer os periféricos de entrada e saída e gerenciar o fluxo de informações que passam entre eles e o computador. Então ele tem que saber controlar impressoras, teclados, mouses, câmeras, fones de ouvidos, entre outros periféricos de entrada e saída. E outra função que também é muito importante é a capacidade que eles têm de organizar os arquivos que estão sendo salvos e carregados no sistema. E são os arquivos que ficam salvos no HD, no pendrive, em outros tipos de memórias que você utiliza. Isso é chamado de sistema de arquivos. Então, cada sistema operacional ele vai ter um sistema de arquivos que é implementado dentro dele e eles executam esse sistema de arquivos, formatam os discos para que eles utilizem o mesmo sistema de arquivos que o sistema operacional em questão utiliza. Pode ser que esse sistema de arquivos seja reconhecido por esse sistema operacional, mas por outros não. Então, cada sistema operacional ele vai ter um sistema de arquivos próprio, e pode ou não ser igual. E aqui a imagem mostrando aqui o sistema operacional centralizado e ele fazendo a interseção entre todos os recursos do computador: unidade de armazenamento, dispositivo de entrada e saída, memórias, a CPU. Então ele vai estar fazendo essa interface de comunicação. E o Windows, vamos falar sobre o Windows. O que é o Windows? Ele é um sistema operacional que foi criado e ele atualmente ele é multitarefa e multiusuário. Ou seja, você pode ter vários programas em execução e também pode ter vários usuários logados no mesmo sistema operacional. Em relação ao Windows 7, eu coloquei como exemplo aqui, o Windows ele tem várias versões. E o Windows 7 tem várias versões, o Windows XP também tem várias versões, o Windows 8 também, o Windows 10.
Então, cada versão visa uma necessidade. No caso aqui do exemplo do Windows 7, nós temos aqui 4 versões. Nós temos aí o Windows Start, que é ideal para netbook ou computadores que o poder de processamento deles é um pouco básico. Temos o Windows 7 Home Premium, ele é ideal para computadores com pessoas que utilizam o computador para atividades básicas do dia a dia, acessar a internet, editar documentos, entre outras informações básicas. O Home Premium atende. O Windows 7 Profissional, ele é um ambiente, ele serve também para o ambiente doméstico, mas também ele serve também para o ambiente do trabalho, o ambiente corporativo, porque ele tem outros recursos que vão facilitar na parte de configuração de redes, e no Home já não tem tantas funções. E o Ultimate, que é a versão maior que existe do Windows 7, é para quem tem mais interação gráfica, tem recursos a mais em relação que as versões anteriores. Então é a versão mais completa e a mais cara que existe nesse caso aqui do Windows 7. Agora, acessar o Windows. Para acessar o Windows, nós precisamos iniciar o computador vai dar o boot, vai fazer, a BIOS vai procurar o sistema operacional e vai iniciar ele, e assim que ele inicia, lá tem as opções de você inicializar. Uma das primeiras opções que você tem é a de logon ou login. Isso significa você precisa fornecer ao usuário uma senha ou uma credencial para ter acesso ao sistema. Então, o sistema só vai ser liberado para você acessar ele através dessas credenciais. Aí existem várias formas. Existem você digitando o texto, o usuário e a senha, existe através de cartões, existe através da impressão digital, existe através da íris. Então, existem várias formas de você fazer esse login. E cada usuário vai ter uma credencial única para poder autenticar ele de forma sem falhas e que outra pessoa não tenha a mesma credencial. Temos também a função logadd, que significa mesmo que logado, quando o usuário está dentro do sistema. Então, logadd é quando o usuário já está logado dentro do sistema. Aí ele deixa de fazer de logon e passa para logadd. O logout ou logoff, ele termina a sessão de acesso do usuário logado, permitindo que outro usuário possa fazer login sem precisar reiniciar o computador. Então, você quer sair do teu usuário que você estava acessando e para dar acesso a um outro usuário acessar, para ter outro usuário ter acesso, você vai ter que executar esse comando logoff, que aí vai finalizar todos os programas de execuções que você estava trabalhando, encerrar, e aí ele alterna para o menu de login, para você acessar um outro usuário que você cadastrou. Já o trocar o usuário, ele é um pouco parecido com o logoff, mas a diferença dele é que ele mantém todo o teu trabalho que você estava executando naquele momento, quando você opta por trocar o usuário, todo aquele trabalho é mantido, é salvo, e você apenas vai trocar de usuários, mas sem perder as informações que estavam lá. No caso, né, não sem perder as informações, sem perder a sessão de acesso. Então ele vai dar a oportunidade de você sair do seu usuário e ir para outro usuário, mas assim que aquele outro usuário terminar as suas atividades, você pode voltar para o seu usuário no estado que você parou. E o suspender salva o estado do computador e desliga os componentes esperando quando o usuário logar novamente. O suspender é quando você vai dar uma pausa rápida, ou você vai resolver algo que não vai demorar muito tempo, você simplesmente bota no modo suspender, ele vai deixar em stand-by as informações que você estava, não vai perder, mas ele vai parar alguns recursos do computador para poder economizar bateria e também para poder ficar aguardando até você voltar. Aí quando você voltar, você vai poder continuar novamente onde você parou. Temos também o bloquear, que ele apenas faz o trabalho de bloquear o seu login, né? O seu logadd, vai bloquear o seu logadd, vai bloquear a sessão para um novo acesso do usuário. Mas o estado do computador se mantém, o estado de acesso que você estava. Temos também o modo desligar, que ele vai encerrar o sistema e apagar todas as informações de memória RAM, que é a memória onde ficam salvas as execuções que você realizou.
e o funcionamento dos componentes que fazem parte do computador. Tudo vai ser desligado e vai ser deixado de alimentar energia. E o reiniciar, nós temos que é a função de você desliga e liga de uma vez. Ele desliga e liga o computador novamente. Normalmente isso acontece quando você precisa instalar alguma atualização, o sistema precisa confirmar a instalação de algum programa que ele é necessário reiniciar. Além do reiniciar, nós temos o modo hibernar também. É um processo de desligar, parecido com o processo de desligar, só que ele salva todo o estado que você fez, ele salva no seu HD e desliga a máquina. Quando você ligar a máquina novamente, esse estado é recuperado, jogado na memória RAM, e aí você consegue parar onde você continuou, com todas as informações. Agora vamos falar sobre o mouse. O mouse é um dos periféricos mais utilizados juntamente com o teclado. Ele possui dois botões e alguns possuem uma banda de rodagem que você pode movimentar o mouse na área do seu sistema operacional, na área do monitor. Então, basicamente ele possui dois botões. O botão esquerdo, que é o botão de ação, onde você vai selecionar ou abrir algo. Então, como exemplo, você pode abrir uma pasta, abrir um arquivo, selecionar, mover, etc. Então, aí você tem várias funções. Tem funções com dois cliques, no botão esquerdo, função com um clique. Normalmente, funções com dois cliques é quando você quer abrir ou executar algo. E quando é um clique, você está selecionando apenas. Ou então você está abrir menus, né? Minimizar, maximizar janelas, como exemplo. E abrir programa na barra de tarefas. Você pode fazer com a ação de apenas um clique. Já a ação com um clique mais arrasta. Quando você quer vai mover um objeto, um ícone, de um lugar para o outro. E aí você clica e arrasta que ele vai mover. Só que antes disso você tem que selecionar o que você quer mover. Se você quer selecionar mais de um ícone, mais de um arquivo ou só um arquivo. E o botão direito, que é também chamado de botão menu, ele serve para acessar as opções referentes àquele ícone, aquele arquivo, ou aquele local que você está selecionado. Exemplo, se eu clicar em cima de um ícone, eu vou ter acesso às opções daquele ícone. Se eu clicar em cima da pasta com o botão direito, vou ter as opções referentes àquela pasta. E a roda, que é para você movimentar o mouse, o cursor, ele serve apenas para utilizar a barra de rolagem com mais eficiência. Então você pode fazer a movimentação de cima para baixo, movimentar um documento grande, para você ter um acesso a um documento que ele é um pouco maior do que o tamanho da tela do monitor, tanto na horizontal como na vertical.